Aleluias. Graças a Deus. Nós não temos dúvida de que o nosso Deus se encontra neste lugar, amém? Nós não temos dúvida que Deus, Ele age, Ele transforma, Ele renova, Ele modifica, Ele transforma as nossas vidas e renova nós, a nossa família, salva-nos. Ele é o nosso Senhor. E queridos, é tão interessante, antes de você sentar, eu quero testemunhar algo que aconteceu e tem acontecido. O Senhor tem sido tão maravilhoso. O nosso Deus, Ele tem sido tão poderoso, tão magnífico, que eu falei: Deus, esse é o tema da mensagem, e ardeu em meu coração. E o tema dessa mensagem é Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Aleluias! Ora vem o Senhor Jesus. Esse é o tema da mensagem desta noite. E eu falei com Deus: Deus, me dê uma música que seja parecido, ou que me leve a esse tema, para ministrar o coração da amada igreja, para que não fique também somente no sermão, mas fique também na música, para que a própria igreja também cante a respeito da mensagem. E Deus me levou à música, o rei está voltando, o rei está voltando. Só que chegando em casa, querido, eu não tive tempo para ensaiar essa música. E eu falei: Deus, é uma linda música, mas eu não tenho condições de tocar. Aí eu, enquanto os amados irmãos estavam organizando tudo aqui, aí eu falei, a Kate chegou aqui e falou: ô pastor, qual será a mensagem, qual será a música que você vai cantar? Eu falei: Kate, eu queria cantar essa música aqui, ó. O rei está voltando, Deus maior, né, e domínio, né, Deus e domínio, né, e poder. Aí só que eu falei assim: ô Kate, mas eu tô com dificuldade, que eu não treinei a música, eu não consegui tocá-la, ainda não ensaiei em casa, né. Eu falei, meu Deus do céu, eu tentei tocar aqui. Aí a Kate: ô pastor, a dona Nilza colocou essa música para ser ministrada. Aí eu falei assim: Deus, o Senhor não existe coincidência, querido. Não existe coincidência. O nosso Deus, Ele tem aprovado aquilo que tem sido realizado por meio dos seus filhos nesse período, nessa geração. Então Deus se importa com todos nós que estamos aqui, porque é Ele que está administrando cada culto, é Ele que está administrando cada momento. Aquilo que é preciso ser falado, aquilo que é preciso ser dito, Deus, o próprio Deus está nos chamando a atenção. Queridos, a irmã Eunice me mandou uma mensagem mandou uma mensagem nessa semana, e também falava a mensagem a respeito da volta de Jesus. Então aí não existe coincidência, e outros detalhes e muitas outras coisas que voltaram, né, que o Espírito Santo confirmou. E é nesse sentido que eu gostaria de direcionar a igreja, né? Olhar para este foco nessa noite. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 7, que vai nos ensinar a respeito da volta de Jesus. Apocalipse, para quem não sabe, é o livro da revelação. Em grego é o livro da revelação. E para nós e para muitas pessoas é o último livro, é o livro que revela os dias atuais e vão revelar os dias que virão, as coisas que irão acontecer e as coisas que têm acontecido. Esse é o foco do livro de Apocalipse. E Deus me deu, aprove Deus, me dar uma mensagem focada no livro, no último capítulo de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, é o último capítulo. Versículo 7, vou dar ênfase, é óbvio que eu vou falar de outros detalhes aqui, mas Apocalipse, capítulo 22, versículo 7, toda a amada igreja achou? Eu quero dar ênfase à parte A deste versículo, que diz: eis que cedo venho. Amém? Eu quero dar foco aí. Eis que cedo venho. Eu não sei se a sua versão está assim, mas é Maranata, ou seja, Jesus está voltando. Jesus está à porta. Amém?
Feche teus olhos. Deus, nós te louvamos e agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, de falar, de entoar, de adorar o Senhor neste lugar. Seja o Senhor glorificado, ó Pai, neste lugar. Seja o Senhor exaltado neste lugar. Ó Pai, que o Senhor, ó Pai, ó Deus, possa gerar vida, edificação, salvar a nossa família. Tem sido essa a nossa agenda, tem sido esse o nosso foco. Ó Pai, cada quinta nós temos nos focado, ó Pai, em orar, focado em buscar o Senhor, focado, ó Pai, em estar cada vez mais, ó Pai, perto de Ti. Arranca, ó Pai, todo pensamento que não provém do Senhor, tudo aquilo que nos impede de adorar, tudo aquilo que nos impede de glorificar o Senhor. Eu repreendo, ó Pai, toda seta de Satanás. Eu repreendo, ó Pai, todo levante, tudo aquilo que quer arrancar, ó Pai, a nossa concentração. Este momento, ó Pai, que é precioso, que a Tua palavra seja ministrada, que vidas aqui, ó Pai, sejam renovadas, ó Pai, que vidas aqui, ó Pai, recebam avivamento para sair deste lugar totalmente animados, avivados para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, nós te louvamos, nós agradecemos e exaltamos o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Aleluias. A igreja pode se assentar. Glória seja dada ao Senhor. O Senhor se encontra neste lugar e Ele tem ministrado aos nossos corações. Queridos, nós tivemos uma grande e preciosa oportunidade no domingo passado, no dia 6/8, aqui na escola dominical, foi trabalhado uma matéria a respeito da adoração. E alguns irmãos que estão aqui tiveram a oportunidade de ouvir o pastor Daniel a respeito da mensagem. Só que aquela mensagem tocou tão profundo no meu coração, que eu elaborei, que o Espírito Santo me capacitou durante esses dias para trazer a mensagem, utilizando elementos daquilo que foi ministrado aos nossos corações no domingo de manhã. Aquele Daniel, pastor Daniel, ele veio e trouxe um sermão, ele trouxe um conhecimento muito ousado, ele trouxe uma revelação muito ousada. Eu acredito, eu tenho fé que é o Espírito Santo que trouxe aquela ministração aos nossos corações. Mas eu quero trazer um resumo para continuar caminhando naquilo que o Espírito Santo nos propôs para essa noite. E o resumo está, eu vou entrar no Apocalipse, no capítulo 22, mas eu quero olhar agora para Marcos 5, onde conta a história de um endemoniado gadareno, um endemoniado que a palavra vai nos ensinar que aquele homem, ele quebrava grilhões, nada podia atrapalhar ele em relação às maldades. Era um momento muito difícil. Eu vou resumir o que está escrito em Marcos 5 para você entender o assunto, entender o contexto. A palavra vai falar que Jesus, ele foi em uma determinada região, e naquela determinada região havia um homem possuído de demônios. E aquele demônio, queridos, a palavra é tão interessante, que aquele demônio, quando Jesus chegou naquela cidade, naquele território, aquele demônio adorou a Jesus. E isso é bem curioso, porque como assim o demônio adorou a Jesus? O demônio adorou a Jesus, é algo interessante de ser observado. Vale lembrar e vale entender que o demônio, ele é uma ferramenta na mão de Deus, ele é uma criatura criada por Deus. Deus está acima do demônio, amém, igreja? Nós entendemos isso? Deus, tudo está abaixo de Deus, as coisas estão abaixo de Deus, a terra, o homem, os anjos e o próprio demônio, que era um anjo de luz, está abaixo de Deus. Agora ele, naquela posição, ele adora Jesus. Olha que interessante, foi o que o pastor Daniel trouxe no domingo. E olha que interessante,
ele fala, e a Bíblia relata em Marcos 5, que aquele diabo, ele adora Jesus, e Daniel, esse pastor, domingo, ele trouxe alguns elementos dessa adoração, e isso foi interessante. Ele falou que aquele demônio, né, Deus foi revelando, o Espírito Santo foi revelando ao coração dele. Ele falou que aquele demônio adorou a Jesus de 3 formas. Primeira forma, aquele demônio confessou que ele não tinha nenhuma parte com Jesus. Até aí, bênção demais. Então aquele demônio adorou Jesus, falando que ele não tinha parte com Jesus, confessou. Primeiro elemento. O segundo elemento que aquele pastor Daniel trouxe para a nossa observação, é que aquele demônio reconheceu que Deus é altíssimo, que Deus está acima de todas as coisas. O diabo, ele quis ser igual a Deus, mas não conseguiu, é impossível. Então aquele demônio reconhece, não tinha parte com Deus, com Jesus. Aquele demônio também reconhece que Deus é altíssimo, é inalcançável. E o terceiro elemento é que o demônio revela que aquele não era o tempo dele. Agora, o que me chamou a atenção em todos esses elementos, em todo o sermão daquele pastor Daniel, foi que ele falou uma palavra que aquilo me assustou. Ele falou assim: existem pessoas que estão entrando dentro da igreja e adorando a Deus de uma forma inferior do que o demônio. Aí isso me assustou. Eu falei: como assim? Ou seja, existem pessoas que estão entrando dentro da igreja e não conseguem adorar a Deus nem de uma forma nem acima da forma que o diabo adora. Existem pessoas adorando a Deus de uma forma inferior da que o diabo fez naquele momento. Gente, isso me assustou. Isso mexeu demais comigo. Isso me deu uma sensação. E aí, a partir daquela fala dele, eu trouxe 3 elementos que vão nos fazer, pelo menos, adorar acima do diabo. Eu falei: não, a igreja precisa entrar aqui neste lugar. Nós precisamos entrar na presença, não que nós estamos na presença de Deus a todo momento, mas precisamos reconhecer alguns elementos que o diabo utilizou para adorar a Deus, e nós, como filhos dele, não estamos utilizando. Isso me incomodou, e eu fui ousado. Já que ele foi ousado, eu busquei também uma ousadia, buscar elementos do Espírito Santo para um exemplo que foi em relação ao demônio. Eu também tentei fazer isso, e Deus foi falando ao meu coração, e eu trabalhei 3 elementos diante desses 3 elementos que o pastor Daniel observou. Qual foi o primeiro elemento? O diabo, ele falou: não tenho parte contigo. Não é isso? Queridos, nós como igreja, nós precisamos entrar aqui e falar: eu tenho parte contigo, Jesus. Amém? Os seus sonhos, Jesus, eu vou realizar. As suas propostas eu vou realizar. O seu projeto eu vou realizar. Onde o Senhor mandar eu ir, eu vou. Amém? Nós precisamos adorar a Deus dessa forma, entrando aqui neste lugar, confessando que nós somos falhos, confessando que nós somos pequenos, e aplicando esse primeiro elemento, falando com Jesus: Jesus, eu tenho parte contigo. Eu tenho parte contigo, e não importa o meu desejo, não importa aquilo que eu quero, importa aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Eu vou andar como o Senhor andou, eu vou ministrar cura como o Senhor ministrou, eu vou agir como o Senhor agiu. Não importa, que Deus, a situação, a circunstância, se é doença, se há perseguição na minha casa, se há perseguição no meu trabalho, se há perseguição no meu estudo, onde quer que for, eu tenho parte contigo. Aquilo que o Senhor decide fazer, eu também vou fazer. A forma, o Senhor foi para a cruz, também vou para a cruz. O Senhor se sacrificou, eu vou me sacrificar. Obviamente que o sacrifício de Jesus salvou a humanidade. Obviamente que o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe a graça, nos trouxe a salvação. Mas nós precisamos continuar
sacrificando a nossa carne, dizendo não para o pecado, dizendo não para a injustiça, dizendo não para a imundície. O nosso Senhor Jesus Cristo nos chama a adorar, reconhecendo que nós temos parte com Ele. Amém, igreja? Aleluias, entenda essa verdade em nome de Jesus. A segunda verdade é que o diabo falou para Jesus, o Deus Altíssimo. O diabo reconheceu que Deus é Altíssimo. Nós, como filhos de Jesus, nós, como filhos de Deus, precisamos entrar neste lugar, reconhecendo que o nosso Deus é um Deus Altíssimo e é um Deus vivo. Agora, algo interessante que o diabo não entendeu: o diabo tentou ser igual a Deus, feriu os princípios de Deus, queria ser igual a Deus. Aí sabe o que Deus fala lá em Gênesis? Eu vou fazer o homem a minha imagem e a minha semelhança. Ou seja, nós não vamos até Deus, mas Deus vem até nós. Deus, Ele chega na nossa condição e nos dá o direito, e nos dá uma identidade. Isso é poderoso e se relaciona conosco. O segundo elemento é: nós precisamos adorar a Deus como um Deus alto, um Deus altíssimo, um Deus poderoso, um Deus rico em bondade, um Deus rico em todos os atributos. Agora precisamos adorar a Deus também como um Deus vivo, que foi a revelação do que o Espírito Santo trouxe a Pedro, quando o próprio Jesus Cristo disse: Pedro, quem dizes que eu sou? Os discípulos e outras pessoas diziam: ah, Jesus, o Senhor é apóstolo, o Senhor é rabi, o Senhor é mestre, o Senhor é profeta, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. E aí quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, quem eu sou? Pedro rapidamente, inspirado pelo Espírito Santo, revela uma verdade poderosa. E essa verdade nós precisamos tomar posse. E a revelação de que Deus nos dá é: Ele é um Deus vivo. Jesus é um Deus vivo. Jesus é o Filho de Deus. Isso lhe faz o Deus Altíssimo. Jesus, Deus e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Precisamos adorar a Deus dessa forma. Precisamos colocar Deus acima dos nossos problemas. Queridos, entenda algo aqui nessa noite: o seu problema não é maior do que Deus. O diabo não é maior do que Deus. As dificuldades que a igreja está vivendo nesses últimos dias não é maior do que o seu Deus. O seu Deus, Ele é maior do que todas as coisas. E Ele diz para você nessa noite: não há impossível para aquele que crê, não há impossível para aquele que adora, para aquele que busca, para aquele que reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador. Agora, queridos, eu entro no último elemento que incomodou a Satanás. Satanás, ele disse para Jesus, no momento assim, assustador, no momento onde Jesus estava expulsando, no momento onde ele percebeu que Deus, o próprio Deus tinha chegado perto dele, ele fala assim: não é o meu tempo. Satanás diz: não é o meu tempo. E como nós devemos adorar a Deus? Nós devemos dizer: Maranata. Nós precisamos entender e tomar posse dessa palavra, Maranata. Diga aí, amada igreja, diga aí em nome de Jesus: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Por que eu digo isso? Porque ao orar por algumas pessoas, eu falei, em meia oração, eu coloquei a mão em determinadas pessoas, e as pessoas me pediam para orar por elas, e eu orava, e elas falavam amém, e elas falavam glória a Deus, aleluias. Mas quando eu cheguei a falar: ó Jesus, nos abençoe com a sua volta, nos abençoe voltando o mais breve possível, aquelas pessoas não diziam amém. Sabe por quê? Elas assustavam, elas têm medo da volta de Jesus. Ora, queridos, nós adoramos a Deus reconhecendo que a volta dele é a melhor coisa que vai acontecer na vida da igreja, é a melhor coisa que vai acontecer na nossa vida e na vida da sua família. Então receba esse entendimento.
em nome de Jesus. Ora vem o Senhor Jesus, Maranata, Maranata. As pessoas, querido, querem casar, não é errado. As pessoas querem viajar, não é errado. As pessoas querem fazer tantas coisas e não é errado. Mas a gente precisa querer que nosso Deus volte. Nós tememos a morte. Existem pessoas dentro da igreja que morrem, olha que interessante, morre de medo da morte. Existem pessoas que temem a morte. Queridos, o seu Deus, Ele já te deu a eternidade. Entenda algo, você não morre mais, você não deixa de existir mais, não existe fim para você. Entenda isso em nome de Jesus. Toma posse dessa realidade. A morte, as doenças não pode te apavorar, não pode gerar medo em você, e porque você é uma pessoa salva, nós somos salvos. Então precisamos buscar e adorar a Deus, e falando para Ele: volta, Senhor Jesus, volta, Senhor Jesus. Esse é um entendimento, igreja. Aí, nesses três elementos, eu entro em Apocalipse 22. Apocalipse 22, o que nós lemos foi: ora vem, Senhor Jesus. Nós lemos um dos elementos que trabalha a volta de Jesus, é reconhecer que Jesus está voltando. Algumas observações nós precisamos ter, para que essas observações, queridos, para que esses elementos, para que essa verdade esteja dentro de nós, e a nossa família entenda isso e aceite Jesus, e seja renovada, e aceite estar neste caminho que é maravilhoso. Queridos, Jesus nos deu uma agenda para buscar pela nossa família. Espírito Santo, Ele tem nos dado estratégias. O Espírito Santo, Ele tem nos dado sabedoria. A cada amado irmão que tem estado aqui, cada amado irmão tem tido a ousadia de estar aqui na frente, quando nós temos um período, um momento para orar, para clamar pela salvação da nossa família. Esse tem sido o nosso foco, queridos. E existe salvação para a sua família, existe salvação para a minha família. Essa salvação é para todos nós, e lá em casa tem sido poderoso. Deus tem salvado, Deus já tem mexido nas estruturas daquelas pessoas que temos orado, temos clamado para que Deus salve. Dentre eles, o meu cunhado, o meu irmão. Queridos, olha que interessante, eu não acredito em coincidência, mas numa quinta anterior, eu tive a oportunidade de orar pelo Gael, que é o filho do meu irmão. Olha que glória, queridos, eu nem tinha lembrado do Gael hoje. Me chega minha esposa com o Gael ali. Vê se isso não está sendo, queridos, um princípio de salvação, princípios, estratégias de Deus para salvar a minha família. Agora eu estou testemunhando isso para você entender que você entrando nessa agenda, você entrando nessa proposta, você entrando aplicando os princípios, orando, jejuando, Deus tem salvação para a sua família. Deus tem salvação para a nossa família. O que nós não podemos fazer é ficarmos apáticos, dormir, ficar parados. Precisamos movimentar, precisamos orar e começar a pedir ao Espírito Santo estratégias para ganhar a nossa família. Queridos, a nossa família é do Senhor, os seus filhos é do Senhor, o seu irmão, a sua irmã, os seus pais são do Senhor. Eles pertencem, o corpo deles, a alma deles, o espírito deles pertence a Jesus. O mundo não pode, queridos, levar a perdição para eles. Satanás também não pode, diante da igreja que vai em encontro ao inferno, e a palavra fala que as portas do inferno, elas não vão prevalecer. São pessoas que já estão condenadas, mas nós como igreja vamos lá no inferno resgatar essas vidas para a glória do Senhor, e essas portas elas não vão prevalecer. Amém, igreja? As dificuldades não vai existir, ela não vai te parar para conquistar
queridos, a salvação da sua família. Mas como foi ensinado e ministrado, a salvação da nossa família começa em nós. A salvação da nossa família começa na mudança da nossa vida. Isso precisa estar claro. Deus, Ele nos chama, Deus te chama para levar a salvação para a sua família. Deus, Ele me chama para trazer salvação para a minha família. Então, algumas observações para nós finalizarmos e orarmos, para que a nossa família seja salva em nome de Jesus. Algumas observações rapidamente, eu quero trazer para a igreja. A primeira é: tudo está e vai se cumprir. Amém, igreja? Tudo está se cumprindo e tudo vai se cumprir. Isso está lá nos versículos 6 e versículo 7. A palavra fala lá, em Apocalipse 22, essa é uma palavra verdadeira e fiel. O que significa isso? Jesus está voltando, isso é verdade. Jesus está voltando, isso é verdade. Agora a palavra fala que ela é verdadeira e fiel. Queridos, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que as suas orações, pautado na Bíblia, Deus, Ele abre os céus. Sabe por quê? Porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou na palavra. Então, oração poderosa que vai salvar a sua família, vai salvar, vai transformar, vai avivar, vai trazer edificação, vai trazer mudança, libertação. É a oração tendo como fundamento a palavra. E quem é a palavra? O próprio Jesus Cristo. Amém, igreja? Jesus Cristo é o verbo, Jesus Cristo é a palavra. Então os princípios de Jesus é o que traz salvação para a nossa família. Amém, igreja? Essa palavra, ela é verdadeira e fiel. Queridos, existem algumas ciências que nos ensinam muitas coisas. Sim, a psicologia, a contabilidade, o direito, a engenharia, a medicina, são ciências lógicas, são ciências bem racionais, que nos trazem princípios e nos ensina a sermos pessoas melhores, e aí vai. Mas aquilo que essa ciência não consegue explicar, ou aquilo que essa ciência explica, ferindo a palavra de Deus, querido, fica com a palavra de Deus, fica com a verdade. A palavra, ela é verdadeira. Existem tantos princípios na contabilidade que ferem os princípios da palavra. Existem leis que são criadas hoje em dia que ferem as leis. Queridos, as leis, emocionalmente falando, elas são lindas. As leis criadas por deputados, falando que algumas coisas aí que eu nem vou entrar aqui, elas são aparentemente lindas, são maravilhosas, mas se elas estão ferindo a Bíblia, queridos, não abra mão de viver a verdade que está na palavra do Senhor, porque no versículo 6 diz que essa palavra, ela é verdadeira, ela é fiel. Não abra mão da palavra, não abra mão de caminhar, não abra mão de estar andando nos seus dias a dia, no seu dia a dia, tendo a palavra como guia, tendo a palavra como direcionamento. Não abra mão. Outra observação: aprendi a acreditar e a profetizar que esses tempos e as próximas gerações serão melhores. Queridos, algo que eu andei alguns anos errado, equivocado na forma de pensar. De tanto eu ouvi falar, eu até comecei a acreditar e eu me equivoquei ao achar que essa geração é uma geração perdida. Eu pensava que essa geração e a geração futura é uma geração perdida. E o Espírito Santo foi trabalhando algo no meu coração, diante dos versículos 11 e versículos 12. Você olhando em Apocalipse 22, você vai perceber que a Bíblia fala que aquele que é injusto iria viver de uma forma injusta, mas aquele que é santo iria viver em santidade, aquele que é justo iria viver em justiça. Isto é, nos dá uma sensação de progressão, nos dá uma sensação de escada, nos dá uma sensação de que as coisas estão caminhando, crescendo, né? Nos dá uma sensação assim. Queridos, quando
a gente pega, quando a gente dialoga com umas pessoas que viveram no passado, algumas pessoas vão falar assim: não, o passado era muito melhor, a igreja era muito melhor, e as músicas eram muito melhor, as músicas antigas eram muito melhor. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração que a geração de hoje e a geração de amanhã, ela é melhor do que a geração do passado. Por quê? Porque o Espírito Santo a cada dia, ele tem revelado Jesus de uma forma muito mais profunda. Então cada geração vem bebendo desses conhecimentos, vem bebendo deste relacionamento desde o passado. No passado ninguém entendia o que é essa relação de paternidade, mas olha como temos tomado posse, olha como tem as pessoas, os líderes, os pastores têm falado a respeito de paternidade. A igreja no passado não sabia, queridos, no passado não se falava em adorar a Deus trabalhando, não se falava em adorar a Deus, por exemplo, jogando bola. Onde? Para a igreja no passado isso era um absurdo. Para a igreja no passado, assistir uma televisão adorando a Deus, para alguns líderes é absurdo. Mas cada momento, cada ano que passa, Jesus tem revelado, o Espírito Santo tem revelado que essa geração, ela é uma melhor. Isto é, precisamos entender, precisamos semear, precisamos profetizar isso. Sabe por quê, queridos? Porque enquanto nós falamos: nossa, essa geração está perdida, enquanto nós falamos: a geração do futuro está perdida, nós estamos falando contra a nossa própria família, nós estamos falando contra a nossa própria semente. E a igreja, a cada dia que passa, ela cresce mais, ela se santifica mais, ela aprende mais. Não é questão do conhecimento. Se você está pensando: eu aprendi mais, mas isso não me faz uma pessoa melhor. Não é isso. É que esse conhecimento tem te levado a relacionar de uma forma muito mais profunda. Quando nós nos relacionamos de uma forma profunda com Jesus Cristo, queridos, isso é extraordinário, isso é grande. Observe o que a Bíblia diz de João Batista. A palavra fala que ele foi o maior profeta. E por que João Batista foi o maior profeta? Ele não trouxe, a palavra não fala, né? Você não vê João Batista curando, você não vê João Batista fazendo milagres, você não vê João Batista um intelectual, um rabino. Por que João Batista ele foi o profeta, o maior dos profetas? Porque ele falou de Jesus, porque ele focou em Jesus, ele abraçou Jesus, ele entendeu que Jesus é Deus e ele endireitou o caminho. A igreja, ela se relaciona com Jesus cada dia que passa, ela se relaciona mais. Eu tenho fé nisso, e precisamos mudar a nossa cabeça, amém, igreja? Nós precisamos acreditar e ter fé nessa geração e na geração futura. E eu estou falando da igreja. Obviamente, aquele que se suja vai sujar mais. Quando as coisas pioram, as coisas estão pior, é óbvio. As coisas estão pior para o pecador. Sodoma, Gomorra. Quando a gente olha para o pecador, quando a gente olha para o justo. Mas a igreja não. A igreja, ela, cada dia que passa, ela se torna mais santa, ela se torna mais justa, ela está caminhando cada vez mais para a volta de Jesus. Não é isso que o Espírito Santo está fazendo? O Espírito Santo não está preparando a igreja para a volta de Jesus. E Jesus, ele não é santo, Jesus, ele não é belo, e o belo não tem como viver com o imundo. E se Jesus vai vir para pegar a igreja, não acredito que a igreja vai estar perfeita, mas eu acredito que a igreja vai estar grande, ela vai estar maravilhosa, ela vai estar melhor do que ontem. Amém, igreja? E quem é a igreja? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. No versículo 12 ele fala que a gente precisa continuar trabalhando, porque nós vamos receber conforme a nossa obra. Olha que interessante: continue servindo no reino e receberá conforme a sua obra. Maranata. Essa observação significa que nós vamos receber se nós estivermos trabalhando para o Senhor. Então não perca tempo, não fique no banco, não fique só ouvindo o pastor pregar.
evangelize, busque o Senhor, peça a Deus dons, não fique no banco, porque a palavra em Apocalipse 22:12 diz que cada um vai receber conforme a sua obra. E eu finalizo com o versículo 14 que diz: guarda no coração os mandamentos e princípios. Vamos ler lá? Versículo 14, Apocalipse capítulo 22, aleluias. Apocalipse capítulo 22, versículo 14 diz: bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e pode adentrar na cidade através de seus portais. Bem-aventurado todos que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro. Aleluias! Nós somos bem-aventurados, amém? Você é bem-aventurado, você é salvo, e nós precisamos guardar os princípios que Jesus trouxe para a igreja. O mandamento que é amar a Jesus Cristo de todo o coração, de toda a força e de todo o entendimento, e amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Fique de pé, em nome de Jesus. Maranata, que esta seja a sua oração, que esta seja a sua oração todos os dias. Maranata, que você não tenha medo da morte, que você não tenha medo da volta de Jesus, que esses elementos de adoração esteja dentro do seu coração. Amém, igreja? Eu quero, como eu tenho feito nos cultos de quinta-feira, eu quero convidar a igreja a estar aqui na frente, estendendo as mãos para essa cruz, na qual nós colocamos as fotos das famílias, e vamos continuar orando. Por quê? Porque o Espírito Santo tem nos ensinado a nos movimentar. Amém? Eu tenho movimentado e Deus tem gerado vida lá em casa. Você se movimenta e Deus vai gerar vida na sua casa. E aqueles que não foram salvos serão salvos em nome de Jesus. Você que entende, sai do seu lugar. Vamos orar aqui ao Senhor Jesus Cristo juntos. A cada quinta, queridos, é esse o direcionamento. Agir, movimentar. Você tem autoridade. O Espírito Santo já te deu autoridade. Você é filho, sacerdote. A sua família irá se converter. Fecha os seus olhos, começa a orar, começa a clamar, começa a pedir ao Senhor que faça um milagre na sua família. Começa a pedir ao Senhor que faça, que opere, cura, quando cura é algo necessário para a sua família. Começa a pedir o batismo com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo te dê direcionamento para ganhar vidas a Ele, para ganhar pessoas, para ganhar a sua família, Senhor Deus. Ó Pai, nós queremos, ó Pai, de uma forma profética, continuar orando, ó Pai, por essas vidas que aqui, ó Pai, está representada neste altar. Ó Deus, queremos clamar por cada uma delas. Ó Pai, em nome de Jesus, nós já direcionamos a nossa oração. Nós rejeitamos tudo aquilo, ó Pai, que tem impedido, ó Pai, do que essas pessoas estejam aqui dentro dessa igreja, ou estejam, ó Pai, glorificando e se relacionando com o Senhor. Se o álcool é aquilo que impede de que haja conversão, arranca em nome de Jesus. Ó Pai, se é a droga que impede, ó Deus, com que a nossa família se relacione com o Senhor, arranca a droga em nome de Jesus. Se é a pornografia visual,
se é, ó Pai, a mentira, se é alguma doença, algo, ó Pai, que tem impedido, ó Pai, dessas famílias, ou dessas vidas, ó Pai, se achegar ao Senhor, arranca em nome de Jesus, ó Pai, com ousadia, ó Pai, eu declaro, com ousadia, ó Pai, eu oro, se há, ó Pai, ó Deus, prosperidade, se há, ó Pai, prosperidade vem do Senhor, mas se há um trabalho, se é, ó Pai, um estudo, se é, ó Pai, uma faculdade, se é algum namoro, se é algo, ó Pai, que impede de que a nossa família se achegue ao Senhor, nós como igreja pedimos, ó Pai, que o Senhor possa arrancar em nome de Jesus. É com ousadia que nós oramos, porque, ó Pai, nós não compreendemos, ó Pai, esses benefícios, nós não olhamos e nós não enxergamos todas essas coisas sendo, ó Pai, maiores do que um relacionamento com o Senhor. Ó Pai, a nossa saúde em prol de um relacionamento do Senhor não vale a pena. Ó Pai, um trabalho, ó Pai, de 20, 30 mil, ó Pai, em pró, ó Pai, em pró do, tirando o relacionamento do Senhor, ó Pai, com a nossa vida, não vale a pena. Ó Deus, nos dê esse entendimento, porque o Senhor Jesus é o nosso foco, o Senhor Jesus é a nossa, é o nosso caminho, o Senhor é a nossa verdade, o Senhor é fiel, e o Senhor prometeu, e aqui com ousadia, e aqui com avivamento, a igreja ora em nome de Jesus. Salva, ó Pai, filhos aqui representados, salva famílias aqui representadas, salva mães, salva irmãos, cura da depressão, cura do estresse, não nos deixa, ó Pai, não deixa a nossa família, ó Pai, se perder em nome de Jesus. Ó Pai, nos dê estratégia. Ó Pai, muitas vezes, ó Pai, o nosso pecado, muitas vezes, ó Pai, o nosso equívoco, ó Pai, de traduzir, de revelar, de apresentar o Senhor para a nossa família. Talvez, ó Pai, a nossa forma de apresentar o Senhor está equivocado. Talvez a nossa forma de viver está equivocada. Talvez a nossa família não vê o Senhor dentro de nós por causa de alguma palavra, por causa de alguma situação. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia das nossas vidas, e nos transforma, e nos muda, ó Pai, nessa noite. Nós queremos, ó Pai, viver como o Senhor quer. Tira de nós, ó Pai, todo o cansaço, toda a preguiça, todo o desânimo, e aviva a igreja de uma forma geral. Renova as forças daqueles que trabalharam essa semana, renova as forças daqueles que trabalharam nessa quinta-feira, e está aqui cansado, ó Pai, cansada. Ó Pai, eu ministro, ó Pai, em nome do Senhor, eu ministro, ó Pai, essa vida do Senhor, uma vida abundante, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, igreja. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Essa tem sido a nossa ação profética. Orarmos para que Deus nos movimente, para que Deus nos dê estratégias espirituais. Amém, igreja? Amém. Amém. Ó Deus, eu, Pai, entrego, ó Pai, a vida da tua filha nesta hora. Ó Deus, a tua filha, ó Pai, testemunhou, ó Pai, que a sua limitação tem, ó Deus, atrapalhado ela, ó Pai, de fazer aquilo, ó Pai, que todos nós desejamos do fundo do coração, que é adorar o Senhor. O Senhor deu um dom a ela, ó Pai, e um dom maravilhoso, de lembrar e decorar as músicas, ó Pai, cada detalhe. Ó Deus, eu clamo nessa hora que o Senhor toque nessa mente, para que essa mente, ó Pai, lembre de cada frase, de cada música escutada, para adorar o Senhor, ó Pai, aqui nesta igreja, e onde quer que ela for, ó Pai, que essa adoração, ó Pai, seja verdadeira, que essa adoração seja do Espírito, porque o Senhor é Espírito, e o Senhor nos ensinou a adorar em Espírito e em verdade. Por isso, ó Pai, nós como igreja, clamamos a
cura, ó Pai, na vida da tua filha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Amém, igreja.